Ali, para eu chamar. Vou confirmar. Oi? Qual? Plateia? Anota. Para que está na tela. Tá. Seminário lá deu certo, Sebastião? Tudo certo. Deu? Sucesso total pelas notícias. Foi muito bem. Fala para mim, por favor, que ela volta, que eu vou passar. Bem desenvolvido. Bem Legal. frequentado, bastante Bem, gente. tinha 1.500 inscritos, mas presentes de em torno de 600 pessoas. Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, a volta da nossa secretária titular, doutora Leonora, declara aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior aos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Antes, eu queria fazer um apelo, como a nossa pauta hoje está com muitos processos, queria pedir a todos que, na medida do possível, abreviem suas considerações para que a gente possa terminar num horário razoável. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Na sessão de relatoria do doutor Sebastião, no 39 da pauta, nós teremos sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, onde falará a doutora Débora Valamiel de Andrade pela recorrente reclamada. Pauta PJE? 39 da pauta. PJE? Sim. O 39 aqui é menos 1, né? Na verdade, é o 38, né? É porque teve um problema aí da primeira pauta. Que número que é o processo? É o 10? O 10.724, 91, Ah, não, 2015. aqui está certo. É na pauta que é. Pois não, senhor presidente, estou em condições. Processo 10.724, Juan Pablo Ramos de Oliveira e Mercedes-Benz do Brasil Limitado. Com a palavra, eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, esse tipo de processo tem sido reiterado aqui e mantendo a linha de entendimento que eu já venho adotando, são dois recursos, João Pablo e Mercedes-Benz, vou direto à minha proposta de conclusão de voto, que é a seguinte. Só um minutinho. Só um minutinho. É no sentido de conhecer dos dois recursos e, no mérito, estou negando o provimento do recurso da reclamada e dando parcial provimento do recurso do reclamante para elastecer de 16 para 28 os minutos residuais diários, bem como para majorar os honorários de sucumbência de 10% para 12% e mantendo o valor arbitrado da condenação, porque é ainda compatível. Minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Excelência, eu gostaria de saber se vai ter algum voto divergente para manifestar. Será que quer aguardar o primeiro voto divergente? Sim, Excelência. Pois não. No caso, o voto do eminente relator é o que prevalece nessa egrégia turma. Eu tenho ressalva aqui de fundamentos, mas estou de acordo, menos em 2 pontos. Minutos residuais e no recurso do reclamante eu negava o provimento e mantinha os honorários. Colho o voto da terceira votante, doutora Maristela. Estou acompanhando o senhor relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, ficando vencido o segundo votante nos minutos residuais no recurso da reclamada e no recurso do reclamante nos honorários advogados e nos honorários advocatícios nos minutos residuais. O resultado fica proclamado. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Ainda na pauta de relatoria do doutor Sebastião,
No 12 da pauta, a advogada de Sete Lagoas requereu a preferência. Doutora Teodolina de Assis Lopes Gotti falará pela recorrente. No 12 da pauta, de relatoria, doutor Sebastião. 12 da pauta, Sim. doutor Sebastião. Está pronto aqui, senhor presidente. Eminente relator, quando puder, pode anunciar sua proposta de voto. O número 12, senhor presidente, é da Embrapa e a minha proposta de voto é a seguinte. Estou propondo conhecer do recurso da reclamada e, no mérito, estou propondo dar-lhe parcial provimento para afastar a multa por embargos protelatórios correspondente a 2% do valor da causa e para excluir da condenação as horas de sobreaviso e reflexos, e ainda para excluir da condenação os honorários advocatícios, julgando improcedente todos os pedidos formulados, investido o ônus da sucumbência, que deverão os reclamantes arcar com as custas de R$1.000, calculado sobre o valor atribuído à causa, mas isento por ser beneficiado da justiça gratuita. A ilustre procuradora fala pela Embrapa. Sim. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante, doutora Maristela. Também de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Ok, obrigada. Boa tarde, doutora. Próximo. Na pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 11 da pauta, falará doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pela recorrente reclamante. Então, no 12 da pauta, 11 da pauta. 11 da Isso. pauta, doutor Sebastião. É o primeiro. O eminente relator, quando puder, pode anunciar sua proposta. Senhor de presidente, voto. é um voto longo com 2 recursos, Juliana e Banco Santander, mas indo direto à conclusão, que também é longa, tenho a dizer o seguinte: eu estou propondo conhecer do recurso do primeiro reclamado, Banco Santander, e no mérito, rejeitando a preliminar, dar-lhe provimento parcial para limitar a condenação das diferenças salariais decorrentes do piso normativo bancário ao período de 12 de junho de 2011 até 24 de junho de 2011. Observado o piso de 1.250 reconhecido na sentença. Um período muito pequeno aí. 2. Excluir da condenação a aplicação do reajuste normativo de 7,5 a partir da admissão. 3. Fixar a jornada de trabalho elaborada pela reclamante como sendo de segunda a sexta, de 8h15 às 19h15, com 40 minutos de intervalo entre a jornada, sendo que nos meses de fevereiro e agosto de cada ano a jornada era estendida até as 22h pela participação em campanhas universitárias, que deverão ser observadas para apuração das horas extras contempladas na condenação. 4. Determinar que as horas extras elaboradas em sobrejornada, deferidas na sentença, deverão ser apuradas a partir da 8ª hora diária, elaborada no período de 25 de junho de 2012 até a data da dispensa. 5. Determinar a observância da frequência consignada nos espelhos de ponto relacionado e de eventuais afastamentos de trabalho devidamente comprovado nos autos para fins de apuração das horas extras deferidas. 6. Determinar que as horas extras decorrentes da concessão irregular de intervalo interjornadas deferidas na sentença se limitarão apenas às horas subtraídas do intervalo mínimo previsto no artigo 66 da CLT. Conheço também do recurso da reclamante e dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrendo da equiparação com os paradigmas Willer, Costa Nunes e Ana Fernanda Diego Barbosa, no período de 25 de junho de 2012 até a data da extinção do Pacto Laboral e seus reflexos. E para fins de observância, estou indicando que as parcelas salariais ou indenizatórias para fins de apuração. É a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador. Senhor presidente, eu poderia aguardar eventual voto divergente? Pois não. No caso aqui, no recurso do reclamado, eu tenho divergência aqui nas horas extras, porque eu colhi os cartões de ponto em relação ao intervalo entre a jornada e a gratificação especial. No recurso do reclamante, estou de acordo. Terceiro votante, doutora Maristela. Estou com o relator, exceto na equiparação salarial, que eu entendi que a prova ficou dividida, estou mantendo a sentença. Só não acompanho o relator na equiparação salarial. Equiparação salarial. Então, nesse ponto, Vossa Excelência vai ficar vencida, é porque eu estou acompanhando o relator nesse ponto. O ilustre procurador quer fazer alguma observação? Não, excelência. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator
No recurso do reclamante, a unanimidade... Não, no recurso do reclamante, todos dois por maioria. No recurso do reclamado, ficou vencido o segundo votante nas horas extras, porque recolheu os cartões de ponto, no intervalo entre a jornada e na gratificação especial. E no recurso do reclamante, ficou vencida a terceira votante, porque não deferia equiparação salarial. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, doutor. Próximo. Ainda na sessão de relatoria do doutor Sebastião, teremos sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, onde falará a doutora Larissa Nolasco pela agravada Smart Negócios Imobiliários Limitada. Qual o número? 10 da pauta. 10 da pauta. O nome das partes é? O número é 10.241? Isso, já achei. Senhor presidente, a minha proposta de voto no número... Desculpa. Pois não, pode falar? Apresentar. A minha proposta de voto é conhecer do recurso e negar-lhe provimento. E o agravado aqui é o reclamado, acho que... Conhecer e negar provimento. Isso. A ilustre procuradora está falando pela igreja? Não, pelo agravado. Não. Pelo agravado? Isso. A senhora guardaria o primeiro voto divergente? Sim. Com a palavra... a senhora quer fazer a sustentação oral? Porque já vi aqui tem divergência. Então, com a Não, palavra, tem. a ilustre procuradora. Tem, não. Esse não é o 10.241? Não, 10.247. 10.240. É porque está... Essa pauta. É o 10 Não, da é porque isso aqui não está coincidindo na pauta, houve um erro. Por isso que eu estou falando. É o número 10.200... Igreja Cristã Luz do Mundo. Pois não, aqui. Pois é, mas aqui não. Essa primeira pauta foi errada. 10.247. Deixa eu achar o 10.247 aqui. É o 10 da pauta. Não teve divergência nesse não, senhor presidente. Minutinho, doutor. 10.247. O agravante é a Igreja Cristã e agravados Cleiton Gonçalves, Maria Luísa, Mário de Oliveira e Smart Negócios. Isso. De fato, nesse não tem divergência. Eu estou de acordo. Doutora Maristela? 10.247? É o 10 da pauta. 10.247. Mas doutor Sebastião ou do senhor? Não, doutor Sebastião. Eu sou relator. 10.237? Não, 47. Ah, tá, estou de acordo. É Igreja Cristã e Cleiton, Maria e Mário. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Boa tarde, doutora. Próximo. Boa tarde, obrigada. Próximo. Agora teremos outra sustentação oral à distância na pauta de relatoria da doutora Maristela, no 31 da pauta. Falará a doutora Jaqueline Pinto de Oliveira Paiva, pela recorrente. Então, na pauta da doutora Maristela, processo número... 31. Ele é um remanescente, foi um adiado. Processo número 31. Eminente relatora, quando puder, por favor, pode anunciar sua proposta. Pois não, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela empresa reclamante. No mérito, estou negando-lhe provimento. Conhecendo e negando provimento. A ilustre procuradora fala pela Total Alimentos ou pelo reclamante? Estava todo mundo a sustentação. Parece que houve um problema com a ligação. Ah, lá, tá. O ilustre procurador está... Parece agora. Hã? Doutora Jaqueline. Faz o pregão do processo. Processo 31 da pauta de relatoria da doutora Maristela, falará a doutora Jaqueline Pinto de Oliveira Paiva, pela recorrente. Pela recorrente. Doutora Maristela, com a palavra para anunciar sua proposta de voto, por favor. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela empresa reclamante, que nesse caso é uma ação monitória, e no mérito estou negando-lhe provimento. Então, a eminente relatora, está conhecendo e negando provimento. Com a palavra, a ilustre procuradora.
Boa tarde, excelentíssima doutora desembargadora relatora, doutora Maristela Iris da Silva Malheiros, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores aqui presentes. Conforme exposto nos termos do recurso, este merece ser provido. A empresa Total Alimentos ajuizou uma ação monitória referente à cobrança de um cheque no valor de R$18 mil. O vencimento dessa obrigação seria em 2011. E durante esse lapso temporal, até o ajuizamento da ação, o recorrido jamais postulou ou em qualquer tipo de demanda requereu a baixa ou a exclusão das restrições decorrentes desse débito. E agora, em sede dessa ação monitória, ele alega em embargos monitórios que incidiria sobre a espécie a prescrição bienal. Contudo, em que pese o voto da ilustre relatora, a prescrição bienal ela está atrelada à causa debende, o que não foi provado nos autos. E, primeiramente, até em sede preliminar, nós arguimos que houve, no caso, uma ofensa ao amplo contraditório e ampla defesa, uma vez que foi suscitada por simples petição, as folhas 148 dos autos, da qual não houve vista a parte adversa. E ainda que assim não fosse, essa preliminar não venha a ser acolhida, quanto ao mérito, a causa debende, que é determinante para que se aplique ou não se aplique a prescrição bienal, no caso, não restou provada. E esse ônus compete exclusivamente ao recorrido. Ao autor da demanda da ação monitória, que é baseada num cheque dotado de literalidade, não é necessário e não é obrigatório que este comprove a causa debende. Mas uma vez que o devedor, o embargante, no caso o recorrido, venha suscitar a causa debende, essa tem que ser devidamente provada, cujo ônus lhe compete. Mas aqui, no caso, não passaram de meras alegações, excelências. O recorrido não comprovou sequer que o crédito que ele alega ser da recorrente tenha se originado de uma relação de trabalho. E se não há prova de que ele é relacionado ou é originário de uma ação de trabalho, não há que se falar em prescrição bienal. Entre empregado e empregador podem haver muito mais relações civis, naturais e comum do que apenas a relação de crédito e débito como empregadores e trabalhadores. E esse é o caso que se aplica em tela. Tanto assim é que o próprio recorrido dispensou a produção das provas e requereu o julgamento antecipado da lide. Ou seja, a natureza da causa debende, a relação de trabalho, que somente neste caso ensejaria prescrição bienal, não foi provada pelo recorrido nos autos. E apenas suscitar a causa debende e requerer a aplicação de prescrição sem prova, ele não se desincumbiu do seu ônus probatório. E ainda que assim não fosse, a matéria alegada por ele em sede de embargos, a ele sim caberia a decretação da prescrição bienal. Isso porque o direito invocado em sede de defesa, ou seja, de que um crédito não seria devido decorrente dessa relação trabalhista, a este sim seria aplicável a prescrição bienal. E não a autora que está fazendo a cobrança de uma obrigação civil comum que se submete ao prazo quinquenal de prescrição, conforme a súmula 503 do STJ. Por essas razões, pede-se o acolhimento da preliminar suscitada, vez que é inequívoco que não houve exercício de ampla defesa e contraditório, não tendo sido dado vista dos autos à recorrente, e ainda se ultrapassada essa, quanto ao mérito, tendo sido alegada pelo embargante, aqui recorrido, a causa debende, e esta não tendo sido provada, já que dispensou todo e qualquer tipo de produção de prova, merece provimento para ser afastada a prescrição decretada em primeira instância. É o que desde já requer. Pois não. Com a palavra, eminente relatora. Presidente, com relação à nulidade da sentença,
o recorrido, né, que nesse caso aqui é o ex-empregado, ele alegou a prescrição e, como não se trata de preliminar, já que a prescrição está diretamente vinculada ao mérito da demanda, eu entendo que não haveria necessidade de se dar vistas. Mas, ainda que assim não fosse, não se pode declarar nulidade quando não há prejuízo. E a reclamada, aliás, a empresa reclamante teve a oportunidade de se contrapor a essa prescrição, que será analisada a seguir. Bom, com relação ao prazo prescricional da ação monitória, é sabido que a ação monitória na Justiça do Trabalho, a primeira providência que tem que se tomar é provar que a dívida não é trabalhista, porque a regra é que a dívida tenha se originado da relação de emprego. E tendo o reclamante alegado que esse cheque foi emitido para fazer face a inadimplemento de clientes de vendas por ele efetuadas, o que a gente se depara todos os dias, né, em que a reclamada cobra, não poderia cobrar, mas cobra do vendedor as inadimplências dos clientes. Então, eu acho que cabia à reclamada fazer prova de que essa dívida não se originou da relação de emprego e ela não se desonerou desse encargo probatório. Por conta disso, eu estou entendendo que, como o reclamante desligou-se em 2/2/2012 e a ação foi ajuizada após o biênio que sucedeu a seu desligamento, está prescrito. Então, eu estou também citando alguns julgados aqui do TST e estou mantendo a sentença de primeiro grau que pronunciou a prescrição total. Desembargador Lucas Vanucci Lins, segundo votante. De acordo. Terceira votante, meritíssima juíza convocada, doutora Sabrina. De acordo, presidente. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Boa tarde, doutora. Próximo. Boa tarde. Retornando à pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 41 da pauta, falará a doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida, pela recorrente reclamada. 41 da pauta, doutor Sebastião. Eminente relator, quando puder, pode anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, esse caso aqui é só para julgar juiz de retratação, conforme previsto na lei, e eu estou seguindo aqui a jurisprudência do tribunal e a minha decisão nesse caso declarar que, em harmonia com os termos da tese jurídica número 15, mantém-se o provimento do apelo da ré para excluir a condenação ao pagamento dos minutos residuais extras. É só nesse sentido. Essa proposta do eminente relator, com a palavra, a ilustre procuradora. Excelentíssimo desembargador presidente, ao que parece, não houve mudança final no voto do relator e, assim, eu gostaria de esperar o voto divergente, se houver. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante, doutora Também Maristela. de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Muito obrigada, excelência. Bom dia, eu tenho um outro processo, que é da relatoria do doutor Lucas. Eu tenho que aguardar ou tenho Não. Qual é o número do processo na pauta? Ai, da pauta eu não tenho. Eu tenho o número do... A nossa secretária tem. Então, por favor. 6 da pauta, na pauta de relatoria do doutor Lucas, falará a doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida. 6 da pauta, doutor Lucas. O eminente relator, quando puder, pode anunciar, por favor, sua proposta de voto. O problema é o PJE. Senhor presidente, a minha proposta, estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento ao apelo do reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação a indenização por danos morais e os honorários advocatícios, ficando invertidos os ônus da sucumbência, isento o reclamante.
A ilustre procuradora fala pela reclamada? Pela reclamada. Aguardaria o primeiro voto divergente? Perfeitamente. Segundo votante, desembargador Sebastião. Não voto. Doutora Sabrina, segunda votante. De acordo, presidente. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, não proclamo por unanimidade prevalecer o voto do eminente relator, como foi anunciado. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Próximo. Agora, retornando à pauta de relatoria do doutor Sebastião, 69 da pauta, falará doutor Afonso Ferreira da Silva Júnior, pela recorrida. R$ 69 da pauta. Doutor Sebastião, quando puder, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo, mas negando provimento e o recurso a sustentação é da recorrida. Esse processo é o 11.407, não é isso? Não. 11.422. 422. 11.422. É Sérgio Eustáquio Bicalho e Agropecuária São Gotardo. O eminente relator está conhecendo e negando provimento. O ilustre procurador fala pela reclamada? Sim. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Sim, aguardo. Então, eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceira votante, doutora Maristela. Também de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Próximo. Seguindo na pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 22 da pauta, falará doutor Silvio Mendonça Filho, pela recorrente. 22 da pauta, doutor Sebastião. É o 10.410, Sociedade Educacional Uberabense, recorrido Cata de Oliveira Silva Ribeiro. Eminente relator. Senhor presidente, eu estou propondo aqui conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para afastar as contraditas e acolher a primeira preliminar de cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura de instrução processual e que a reclamada possa produzir a prova pretendida, oitiva da testemunha Rosana Maria Severina e Breno Ferreira, e rejeitando a segunda preliminar juntada do documento, ficando prejudicado pela minha proposta o restante do apelo, cuja matéria deverão ser renovada após a nova decisão a ser proferida, se for o caso, pena de preclusão. É a minha proposta de voto. O procurador fala pela reclamada. Reclamada, excelência. Aguardaria o primeiro voto divergente? Perfeitamente, excelência. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Doutora Maristela? Também de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. Obrigado, boa tarde. Proclamado. Bom dia, doutor. Boa tarde. Próximo. Ainda na pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 60 da pauta, falará doutor Paulo Roberto de Oliveira, pela recorrente reclamada. 60 da pauta. 11.236. Isso. O 11.236. ArcelorMittal Brasil S.A., Elba Equipamento de Serviço Limitada e Denir Divino da Silva. Eminente relator. Senhor presidente, aqui eu conheço de ambos os recursos, mas nego provimento a ambos. Negando provimento a ambos. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimos senhores desembargadores, demais componentes da turma, boa tarde. Apenas dar destaque, excelência, na questão da jornada itinerante deferida, a previsão nos acordos coletivos de exclusão desse tempo de jornada. Entretanto, se mantido, pelo menos, a compensação dos 20 minutos ali previstos. E no que se refere à insalubridade, a concessão, até demonstrada pela documentação existente nos autos, dos EPIs até constatado exatamente pelo perito. É o que se requer. Bueno. Eminente relator. Senhor presidente, as horas de itinerário, cujo finado será comemorado no próximo mês, ainda estão em vigor e aí prevalece a súmula 41 do nosso tribunal. Eu estou aplicando dessa forma. E a questão da insalubridade, eu segui o laudo. Então, eu mantenho a proposta de voto. Eu sou o segundo votante. Como eu dou prevalência à Constituição, eu excluiria as horas in itinere. Nesse ponto, só tem essa divergência parcial com Vossa Excelência, só nas horas in itinere. Terceiro votante, doutora Maristela. Eu aplico a súmula 41, por enquanto, né, e acompanho o seu relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencido em parte o segundo votante nas horas in itinere. O resultado fica proclamado. Pois não, obrigado, boa tarde. Bom dia, doutor. Próximo. Prosseguindo na pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 67 da pauta, falará doutor Júlio César Andrade Ribeiro, pela agravante. Tenta aí. 11.389.
45/2015. 11389. Na minha aqui é o 68. Doutor Sebastião, quando puder, pode anunciar a sua proposta. Senhor presidente, é um agravo de instrumento que eu estou conhecendo e negando provimento. Conhecendo, negando provimento. Ilustre procurador, fala pela recorrente, pela recorrida. Pela recorrente, a Vista-se, administradora de cartões de crédito. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa mesa, colegas, servidores, enfim. Excelência, a questão central aqui diz respeito à licitude, né, ou não, da terceirização que ocorreu da mão de obra da reclamante. E a empresa recorrente, efetivamente, é uma empresa administradora de cartões de crédito, né? A sua atividade fim, ela não se confunde com a atividade, né, a função que foi desempenhada pela reclamante, tá certo? Nós temos aqui, eu gostaria de pedir licença para ler rapidamente, né, no depoimento da reclamante, ela diz o seguinte, que a reclamante trabalhou exclusivamente em favor da segunda ré, exercendo atividades de cobrança de clientes por meio de telefone, que a reclamante exerceu a função de cobradora interna. Ou seja, na atividade fim da recorrente, não existe a função de cobrança. É uma empresa, né, conforme já foi dito, repita-se, de administração de cartão de crédito, né? E a gente sabe muito bem que a Lei 6.019 e a súmula 331 autoriza a terceirização desde que, né, não haja subordinação, não haja pessoalidade. E aí a gente pede licença novamente, Excelência, para retornar ao depoimento da reclamante, que diz que não trabalhou juntamente com nenhum funcionário da segunda ré, né, que é a recorrente, e que a reclamante não era subordinada a nenhum funcionário da segunda ré. Ou seja, com efeito, a atividade, né, não se confunde, né, as atividades são diferentes. Então, é por isso que a gente está buscando, a reclamada busca o reconhecimento da licitude dessa terceirização ocorrida. Bueno. O eminente relator. Senhor presidente, essa matéria poderia ser analisada se a gente tivesse chegado a um mérito, mas o recurso não foi conhecido, foi intempestivo, e o que foi veiculado aqui é um agravo de instrumento, e eu estou confirmando a decisão que negou o conhecimento do recurso. Portanto, eu mantenho meu voto de negar provimento ao AI, especialmente porque ele foi apresentado intempestivamente. Exatamente, nós estamos julgando o AIRO, porque havia sido indeferido o processamento do recurso da reclamada, então o recurso que está sendo julgado é um agravo de instrumento em recurso ordinário. Eu também estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Colho o voto da terceira votante. Também de acordo, senhor presidente. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. Obrigado, boa tarde. Bom dia, doutor. Boa tarde. Próximo. Acostumado com um bom dia, né? Ainda prosseguindo na pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 77 da pauta, falará a doutora Rose Cristina Cunha, pelo segundo recorrido, Banco Triângulo. É o 70 aí? Tá. 77. Doutor Sebastião, quando puder, pode anunciar a sua proposta de voto. Essa aqui é aquela matéria recorrente aqui de terceirização. Eu estou seguindo o entendimento predominante da turma, estou dando provimento parcial para declarar a ilicitude da terceirização e o vínculo de emprego com o banco segundo reclamado, cabendo a ele fazer o devido registro na carteira da autora, determinar a aplicação das normas coletivas da legislação própria dos bancários, determinar o retorno à vara de origem para que se proceda ao regular julgamento do feito, conforme se entender de direito. Minha proposta. Ilustre procuradora, fala pelos recorridos, Banco Triângulo? Banco Triângulo. Então, a senhora tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador, presidente, na pessoa de quem cumprimento, os demais membros dessa igreja turma, demais integrantes e mais presentes. Bom, como bem falado pelo ilustre relator, é uma matéria que já vem, né, sendo tratada há um bom tempo aqui no tribunal e, apesar de simulada, a empresa entende que há questões ainda a serem discutidas, né, no que tange às atividades e até mesmo à própria aplicação do princípio da isonomia nesse tipo de situação. Isso porque, como se verifica da sentença que foi prolatada, a atividade desenvolvida pela reclamante, que é uma atividade de telemarketing, ela possui
enquadramento próprio no Código Brasileiro de Ocupações. Ela tem uma situação específica de prestação de serviço, como ficou, inclusive, incontroverso na ata de audiência, as atividades e a forma como se dava essa atividade. E, por essa razão, entende a empresa que, por mais que todas essas atividades têm sido hoje enquadradas pela súmula 49 como sendo da categoria financiária, com base na previsão do artigo 17 da Lei 95, me perdoe. Fato é que essas atividades são específicas e não estão voltadas para a atividade fim do banco, que é quem efetivamente conduz a concessão de crédito, nesse caso aqui envolve CDC e leasing, atividades que a reclamante jamais realizou. Como bem demonstrado na ata de audiência, pela situação incontroversa que ficou nos autos, a reclamante jamais teve autonomia para alterar parâmetros. Ela simplesmente lia aquilo que estava disponível no sistema da primeira reclamada e passava para o cliente. Então, ela não tinha nenhuma ingerência, nenhuma autonomia na atividade em si que era prestada. Outra situação que também chama atenção nesses casos é o fato de que se aplica, ao reconhecer, né, a fraude nesse tipo de terceirização e se aplicar o princípio de isonomia, em várias situações, vem se trazendo o salário que é aplicável para o pessoal do escritório, que é da categoria bancária. Ainda que vá retornar para a primeira instância e se aplicar efetivamente isso nos parâmetros da sentença, o fato é que isso importa em ofensa ao próprio princípio da isonomia, porque se reconhece uma isonomia de um operador de telemarketing que faz atividades totalmente distintas de um pessoal do escritório e acaba pagando a eles e dando a essas duas atividades distintas uma mesma valoração, quando na prática, na realidade, não é assim. Não tem essa mesma amplitude de atividades. Por essa razão, ainda que, pelo voto do relator, né, seria determinado o retorno dos autos à primeira instância, pugna para que os demais votantes concedam, julguem improcedente, mantenha a improcedência determinada em sentença de primeira instância, negando provimento ao recurso do reclamante. Bueno. O eminente relator. Senhor presidente, para os que forem admitidos depois de 11 de novembro, essa situação vai ficar superada. Para os que forem admitidos antes, haverá essa controvérsia. Nós temos súmula, e a súmula do tribunal, então, não é uma matéria que sempre ensejava algumas reticências nossas na fundamentação, mas encaminhou-se até por orientação jurisprudencial do TST nesse sentido. Então, por hora, eu aplico a súmula e mantenho a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, também a minha posição já é conhecida. Eu entendo que, como não havia lei para declarar a ilicitude da terceirização, mas apenas a entendimento jurisprudencial, por essa razão eu entendo que não existe direito adquirido e o contrato não pode ser declarado nulo agora, porque agora nós temos uma lei que diz que é perfeitamente possível. Então, por essa razão, eu aplicava a lei de imediato, com base no artigo 6º da Lei de Introdução às normas de direito brasileiro, mas é uma matéria polêmica, como Vossa Excelência mesmo já falou, isso vai ser discutido até no Excelso Supremo Tribunal Federal, e eu, por enquanto, até lá, eu vou manter essa posição de aplicar de imediato a lei. Então, minha divergência nesse ponto, colho o voto terceiro votante, desembargadora Maristela. Eu acompanho o senhor relator, senhor presidente. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o segundo votante. O resultado fica proclamado. Obrigada, boa tarde, doutora. Próximo. Prosseguindo na pauta de relatoria, doutor Sebastião. No 9 da pauta, falará doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pelo recorrente. 9 da pauta, por favor, o número do processo, que isso aqui está dando um problema terrível. 10.241.32 de 2016. 10.241. Doutor Sebastião, quando puder, pode, por favor, anunciar sua proposta de voto. Eu estou propondo, senhor presidente, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento para condenar o segundo reclamado subsidiariamente, limitando a condenação subsidiária pelos pagamentos das verbas trabalhistas deferidas em juízo ao período de 23 de abril de 2015 a 23 de setembro de 2015, e determinar a incidência das horas extras pagas sobre férias, fundo de garantia, repouso e 13º salário. Estou mantendo o valor arbitrado da condenação porque ainda é compatível
O ilustre procurador fala pelo reclamante? Pelo reclamante. Está satisfeito com a proposta? Ou... Sim. Aguardar a divergência. Então, eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutora Maristela? Também de acordo. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Boa tarde, doutor. Próximo. Prosseguindo na pauta, doutor Sebastião. No 50 da pauta, falará a doutora Ederson Diniz de Souza, pela recorrente. 50 da pauta, o número? 10.919. 10.919. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, estou propondo conhecer e negar provimento. Eminente relator, está conhecendo e negando provimento. A ilustre procuradora fala pela reclamada? O ilustre procurador fala pela reclamada? Não, eu falo pelo reclamante. Então, o senhor tem, pela reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa da qual cumprimento os demais, trata-se de um recurso ordinário no qual a reclamante teve o seu vínculo empregatício negado em virtude da suposta ausência de subordinação. Contudo, conforme se verifica nos próprios depoimentos das testemunhas, a reclamante tinha que estar na empresa todos os dias às 8 da manhã. Ela trabalhava sob o sistema de comissão de vendas e, em virtude disso, foi negado o vínculo, porque ela tinha a possibilidade de captar novos clientes. Porém, a mera possibilidade de captar novos clientes não afasta o vínculo empregatício. Eis que ela recebia todos os dias a carteira de clientes do seu gerente comercial, ela era obrigada a visitar todos os clientes, e no caminho desses clientes, eventualmente, aparecia um novo cliente, como ela recebia comissão, ela passava nesse novo cliente após o retorno para o trabalho, após o retorno da primeira visita. Então, a meritíssima juíza de primeira instância entendeu que não havia, nesse caso, o vínculo empregatício. Só que o mero fato de poder captar novos clientes não elide o vínculo empregatício. Ela recebia ordens todo dia, era obrigada a se reportar ao seu gerente todos os dias, conforme ficou consignado no depoimento testemunhal. E, em virtude disso, peço aí o provimento ao recurso. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, a reclamante foi contratado como representante comercial. O vínculo de natureza, a característica do representante comercial é muito próxima do trabalhador. Tem alguns traços que distinguem. Fui verificar a prova, a própria reclamante trabalhava para Caio Indústria e o caso que ela vendia ônibus, a meta é vender um ônibus por mês. Isso é natural em contrato de representação comercial. Ela mesma disse que não tinha punição caso não atingisse a meta, o depoimento dela. E a testemunha Estela disse que ela passava todos os dias, mas não tinha horário fixo. E que acredita que a reclamante tinha que cumprir meta, mas não tem certeza. A prova foi muito precária. Então, prevalece o contrato de representação comercial. Não houve uma prova consistente que tivesse uma subordinação jurídica típica do contrato de emprego, por isso que eu entendo que a decisão de origem está correta e eu estou confirmando. Eu sou o segundo votante, estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, exatamente pelo depoimento pessoal da reclamante, que foi uma confissão que não havia nada além de um contrato de representação comercial. Estou de acordo. Terceiro votante, doutora Maristela. Também de acordo. Eu proclamo por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Obrigado, boa tarde, doutor. Próximo. Ainda na pauta de relatoria, doutor Sebastião. No 61 da pauta, falará a doutora Francislene Lúcia Martins Silva, pela recorrente reclamante. O 11.239, também, como o doutor Sebastião já falou, matéria muito conhecida. Isso. Quando o eminente relator puder, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, aqui é um processo Isla e Alma Viva. Minha proposta de voto, de conhecer do recurso de imposto pela reclamada, bem como do apelo adesivo do reclamante. Estou propondo, quanto ao apelo da ré, rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento para excluir a multa do 467 da CLT. E no que tange recurso adesivo, rejeito o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, negando-lhe provimento. Quanto ao mais, fica mantida a sentença. Com a palavra, ilustre procuradora. Boa tarde a todos.
essa questão é a conversão da dispensa por justa causa por dispensa motivada. A reclamante ela foi acusada de ter apresentado atestado falso. Da própria instrução, percebeu que o atestado acostado pela própria empresa era de outra empregada, a qual não tinha nada a ver com a reclamante. O próprio histórico mostra que a reclamante apresentou o atestado verdadeiro, que esteve no hospital, sim, e teve, sim, a dispensa de forma abusiva, de forma mentirosa. E referente à participação nos lucros, o juiz negou a participação nos lucros, baseado que não foi juntado nos autos prova do referido acordo. Contudo, o juiz que presidiu a audiência inicial, ele, sim, autorizou a apresentar esse documento que foi apresentado nos IDs, que estão na página 251 a 254. Logo, houve, sim, a prova produzida. Dessa forma, requer o provimento do recurso adesivo da reclamante com a condenação dos danos morais, tendo em vista que foi imputado a ela um crime, a qual ficou totalmente provado que não cometeu, e bem como a participação nos lucros. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, o recurso até adesivo, eu não entendi que a matéria ficou controvertida, não houve uma prova clara de litigância de má-fé que é necessária para aplicar essa punição, e quanto ao PLR, a CCT apresentada não trata dessa matéria, por isso que eu estou mantendo a proposta de voto. Nesse caso aqui, nem existe discussão sobre terceirização, né? Eu estou vendo aqui. Então, eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência. Doutora Maristela, terceira votante. Também. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Próximo. Passando para a pauta física, o processo adiado, onde o advogado já sustentou, mas se encontra presente no não é primeiro dessa pauta, o 005-2017, 060300, é um AIAP. Da pauta física. De quem? Doutor Jaras. Da minha pauta. Um AIAP. Era um da pauta anterior. Era um da pauta. Nessa pauta agora não tem número, não? É um esse da pauta. O número dele é 5, né? Sim. Esse aqui. É o 5-2017-12-03002-AP, Adalmir Antônio Prado Borba e outros, CEMIG Distribuição S.A. e outras, os mesmos, agravados os mesmos, e Fundação Forluminas. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os agravos de petição e, no mérito, negar-lhes provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Não, Excelência, eu acredito que é outro processo. Eu vim para assistir, mas eu acredito que é outro processo. O senhor já fez a sustentação oral? Fiz a sustentação na terça-feira passada, Excelência. Foi não. Então, doutora Maristela é revisora. Você só falou que é outro processo, doutor? Excelência, eu acredito que pode estar ocorrendo alguma confusão no número do processo. Da pauta. É o número 5. É aquele da... O 005. É 005 físico, né? Físico. É aquele da Soebras. Da Soebras, perfeito. Não é da Soebras? Agravante Ivan. Espera aí. Não é o 5-2017-012, Adalmir Antônio CEMIG? Não é esse processo. Então, pera. Tramitaram errado. Pois é, eu também. É o 5-2017-006. Só se tem dois processos com o número Ivan Miguel Teixeira, eu tenho ele aqui, se o senhor quiser. Mas ele é adiado? Foi esse aqui, ó. Então, o gabinete tramitou. Parece aqui, então, que eu... Mas aí não tramitaram ele para mim. Não, tramitaram esse. Não, ele está aqui. Como extra pauta? Ele é 001. Ele começou, na sessão anterior, o processo veio à pauta, estava em pauta, o ilustre procurador fez a sustentação oral, eu expus o meu voto. Tá certo. Agora faltava só o voto da doutora Maristela. O voto da doutora Maristela e depois o voto do doutor Lucas, não é isso? Não. É porque tem um com o mesmo número aqui. O número o número é idêntico. Da pauta dessa semana. Isso, é. Tá. Doutora Maristela, então, com a palavra. Senhor presidente, pediu o visto do voto. Eu estou discordando do voto quando fala que o agravo de petição
foi julgado. Aliás, não foi julgado ainda, ele foi julgado e já tem agravo de instrumento e recurso de revista pendente. Eu estava tendente a determinar o registro do imóvel, porque o recurso de revista não suspende a execução. E o reclamado, aliás, o agravante tem em mãos a carta de arrematação. Ocorre que, quando a doutora Vilmeia, que está à frente da Secretaria de Execução e Precatório, mandou um ofício para o oficial respondeu que havia várias pendências sobre o imóvel, inclusive hipoteca. Aí, a doutora Vilmeia, por cautela, ela indeferiu o pedido do arrematante, né, senhor Ivan, dizendo que preferia esperar o TST resolver a questão. Eu acho uma medida até cautelatória, e, por conta disso, eu estou acompanhando Vossa Excelência, menos no ponto que fala que o agravo de pensão não foi julgado, porque ele já foi julgado. Aí, então, a divergência é só de fundamentos. Aí, doutora Maristela, tem um problema, é porque o primeiro, esse processo foi o seguinte, eu examinei o processo também, depois que foi julgado, que esse processo veio aqui, antes do processo subir, aparece outros recursos, por isso que ele ainda não tem recurso que ainda não foi julgado. Então, por isso eu estou mantendo minha proposta de voto exatamente por isso. Além de tudo, tem um recurso pendente no coleno TST. Tem um recurso pendente no coleno TST. Exatamente. Doutor Lucas, o terceiro votante. Estou acompanhando o relator. Então, fica proclamado o voto nos termos resultado nos termos do voto do relator. Doutor Marcelo vai ficar vencido em parte nos fundamentos. Só ressalva. Só ressalva de fundamento. Só fundamento. Doutor Marcelo vai ficar vencido com ressalva de fundamento. Doutor Marcelo, me empresta esse processo, fazendo um favor, esse voto, porque eu vou juntar aqui para mim. Então, esse é o resultado que fica proclamado. Certo. Obrigado. Doutor Marcelo, então, com ressalva de fundamentos. Voto do relator. Doutora Maristela, aqui nós entendemos que é mais seguro aguardar o julgamento desse recurso. Próximo. Passando para a pauta de relatoria do doutor Jales, no 27 da pauta, falará a doutora Renata Axer Vieira, pela recorrente reclamada. 27 da minha pauta. É só na do doutor Sebastião, que teve um problema. O primeiro virou 81 e depois... Esse é que número agora? 27 da pauta do 27 senhor. 27 da pauta. Pauta do senhor. Isso. 12.303. 27. Recorrente São Juliana Aparecida Silva, Hotel Glória S.A., recorridos os mesmos. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento. Com a palavra, a ilustre procuradora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais desembargadores dessa turma. A autora do processo, Juliana Aparecida Silva, trabalhou no Hotel Glória como auxiliar de reservas no período de março de 2013 até fevereiro de 2016. Com base na reclamação trabalhista ajuizada, foi proferida a sentença condenando o Hotel Glória a pagar-lhe a taxa de serviço do mês de junho de 2014 até a sua demissão, devendo ser calculada pela média do que restar apurado em liquidação de sentença, de acordo com as notas fiscais colacionadas aos autos. O recurso do hotel é no sentido de que, nos autos foram produzidas provas que comprovam o recolhimento da taxa de serviço. Só que o recolhimento da taxa de serviço só houve a partir do mês de agosto de 2014. Apesar do juiz de primeira instância ter dito que há prova de que o recolhimento foi feito a partir de junho de 2014, o próprio juiz de primeira instância ele menciona o ID, que, consultando no PJE, o ID se refere a notas fiscais emitidas a partir de agosto e não de junho. Então, merece reforma a sentença e
que a gente pede, através do acórdão, que a condenação à taxa de serviço seja pelo período que efetivamente houve a cobrança. Não há que se falar em repasse anterior, uma vez que não havia cobrança. E, com relação à forma de cálculo proferida pelo juiz em primeira instância, ele determinou que o pagamento fosse feito pela média das notas fiscais colacionadas aos autos. Contudo, o juiz não fez a previsão do rateio, da distribuição entre todos os empregados. Dessa forma, a taxa de serviço ela vai ser toda direcionada a essa única funcionária. E, na verdade, tem que se levar em consideração o número de trabalhadores no hotel para que essa taxa de serviço seja dividida entre todas, e não que seja direcionada a um único funcionário. Nesses termos, a gente pede a reforma da decisão. Mas, na respeitável sentença, não foi decidido dessa maneira. O juiz mandou calcular de acordo com a média, mas ele não falou que é só para uma reclamante, não. Ele mandou calcular de acordo com a média. Então, quando for feito esse cálculo, vai ter que apurar a média e daqueles empregados que recebem. Por isso, estou negando provimento. A ilustre procuradora fala pela reclamada. Essa foi a parte sustentada, então estou mantendo minha proposta de voto como está redigida, porque eu não vi na sentença essa condenação, como se todas as gorjetas recebidas pelo hotel fossem destinadas a uma única empregada. Ele mandou calcular pela média. Então, isso aí não significa nada mais do que adotar a média das notas fiscais e calcular o valor devido a reclamante de acordo com o que consta da norma coletiva. Doutora Maristela, segunda votante. Estou de acordo. Também de acordo. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Passando para a pauta de relatoria da doutora Maristela, no quinto da pauta. Olá. Quinto da pauta falará doutor Igor. Vamos aguardar, então vamos aguardar um pouco. O 5, né? O 5 da pauta, doutora Maristela, falará doutor Igor Henrique Silva de Almeida, pela recorrente reclamada Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais. 5 da pauta, 10.182. Recorrentes Crefisa, Adobe Assessoria e Aline Said Ribeiro, recorridos os mesmos. Com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas e pelo reclamante. No mérito, estou dando parcial provimento aos apelos das reclamadas para determinar que, na apuração dos reflexos das horas extras, seja observado o disposto na OJ 394 da SBDI 1 do TST e ao recurso da reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de uma hora extra por dia trabalhado, com adicional de 50%, nos dias em que o autor fruiu de intervalo inferior a 50 minutos, em razão do desrespeito ao intervalo interjornada, conforme se apurar pelos cartões de ponto, com reflexos nos repousos semanais remunerados, observada a citada OJ 394, aviso prévio, férias mais um terço, gratificações natalinas e fundo de garantia mais 40%. Para apuração dos valores, devem ser observados os parâmetros fixados na sentença, salvo quanto à aplicação da súmula 340 em relação às comissões. Para fins do disposto do artigo 832, declaro que os reflexos em férias indenizadas, mais um terço e fundo de garantia mais 40%, não possuem natureza salarial. Mantém inalterado o valor da condenação, porque é ainda compatível. O ilustre procurador fala pela reclamada, não é isso? Exatamente. Tem a palavra, doutor. Senhor desembargador presidente, demais presentes, boa tarde. O que me traz aqui hoje seria a imprestabilidade do depoimento da testemunha, senhora Marcela, primeiramente pelo fato de mover idêntica ação contra a empresa, inclusive patrocinada por mesmos procuradores. Sabe-se que tem súmula que autoriza tal depoimento, porém, é mais que cristalino que referida testemunha não falará nada que possa prejudicar o seu próprio processo. E foi exatamente o que ocorreu neste caso. A senhora Marcela, no processo em que é reclamante, alegou uma jornada de trabalho de 8 às 18h30, com média de 30 minutos de intervalo.
e aos sábados, de 9 às 13 horas. Porém, em seu depoimento, ela alegou que laborava de 8h30 até às 18h30, 19 horas, e ao sábado, de 9 às 15, em nítida contradição com a sua inicial. Não obstante, a senhora Marcela alegou que, abre aspas, não podia registrar as horas extras porque o ponto travava o sistema, não permitia a anotação de horas extras. Todavia, conforme se verifica do recurso apresentado pela reclamada, os cartões de ponto, os prints dos cartões de ponto demonstram exatamente o contrário que a testemunha falou. Tem marcação tanto após os referidos 10 minutos, quanto anteriormente os 10 minutos. Dessa forma, verifica-se, portanto, que, além de ser completamente contraditória em seu depoimento, a testemunha também falta com a verdade, uma vez que seu depoimento foi realizado com o único objetivo de não prejudicar a sua colega e também, por óbvio, não prejudicar o seu processo. Então, portanto, o pedido dessa sustentação seria pela declaração de imprestabilidade do depoimento da testemunha, sendo este apenas o ponto que eu vou sustentar, considerando que a caracterização da terceirização já é matéria superada por essa turma. Então, eu agradeço a oportunidade. A eminente relatora. Senhor presidente, como ele se ateve apenas à valoração do depoimento da testemunha Marcela, eu também vou me ater a isso. Como o advogado também reconheceu, a questão da contradita de testemunha que tem ação em curso, ela é matéria simulada pela súmula 357, e a sentença não valorou o depoimento da testemunha Marcela em relação à jornada. A juíza valorou os controles de ponto e foi com base nos controles de ponto que foi apreciado o pedido de horas extras. E é também com base nos controles de ponto que eu estou dando provimento parcial ao apelo da reclamante para deferir 1 hora de intervalo nos dias em que os cartões de ponto registram fruição de intervalo inferior a 50 minutos. Então, já não foi valorado mesmo o depoimento da testemunha Marcela, nem na primeira instância, e confirmado também no meu voto. Então, senhor presidente, eu confirmo a minha proposta de voto. Foi não. Doutor Lucas, segundo votante. Acompanha a relatora. Doutora Sabrina, terceiro votante. De acordo, presidente. Então, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado. O resultado fica aprovado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Próximo. Prosseguindo na pauta de relatoria da doutora Maristela, no 15 da pauta falará doutor Luiz Otávio dos Santos pela recorrida. 15. 10.871, 98, 2016. 15 da pauta, doutora Maristela. Pode falar, senhor presidente? Débora Rodrigues da Silva e Rotanó Contabilidade. Com a palavra, eminente relatora. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito estou dando provimento parcial para acrescer a condenação ao pagamento adicional de horas extras sobre as horas destinadas à compensação, ou seja, aquelas excedentes à 8ª diária, com reflexo deferido na sentença, mantendo os demais parâmetros de liquidação. Para fins de cumprimento do disposto no artigo 838 da CLT, estou declarando que... eu vou ter que alterar aqui, ficou errado, que das parcelas deferidas, as horas extras, os reflexos das horas extras em FGTS mais 40% e férias indenizadas têm natureza indenizatória. O ilustre procurador fala pela reclamada? Então, o senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde à nobre desembargadora, a qual eu cumprimento os demais presentes em sessão. O recurso trata-se especialmente da pretensão da reclamante em que, dada a desconstituição do acordo coletivo, fato é esse que atrai a matéria de direito, ela busca que as horas que foram laboradas
também sejam acrescidas. E o fato aduzido pelos recursos no sentido de que, independentemente das horas não compensadas oportunamente, aquelas não devam ser acrescidas à reclamante, porque o que vai caracterizar única e exclusivamente é a multa de convenção coletiva. Estes são exclusivamente as matérias do recurso, de hora sustentada. Bueno. Eminente relatora. Bom, analisando os controles de ponto, verifiquei que havia prestação habitual de horas extras, o que descaracteriza o acordo de compensação. Uhum. Então, por conta disso, eu estou deferindo o adicional, apenas o adicional de horas extras, sobre as horas destinadas à compensação, ou seja, aquelas excedentes à 8ª hora, com os reflexos já deferidos na sentença. Doutor Lucas, segundo Estou de votante. acordo. Doutora Sabrina, terceira. De acordo. Então, a unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado. Boa tarde, doutor. Próximo. Agora, passando para a pauta de relatoria do doutor Lucas. Pauta, doutor Lucas. No 10 da pauta, falará doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente reclamada. Doutor Lucas está no segundo... Da folha. Na segunda folha. 10 da pauta. O meu também está fazendo a mesma coisa. 10 da pauta. Né? Então, com a palavra, o eminente relator. Não é o tempo. Eu estava aberto, acabei de abrir. Eu fiz a mesma coisa. Quando vai passar para a segunda, ele... Agora, dessa vez, deu certo. Pequeno ajuste. Abriu. Senhor presidente, eu conheço dos recursos e, no mérito, nego provimento ao apelo interposto pela reclamada, dou provimento, por outro lado, ao recurso do reclamante para tornar sem efeito a determinação de exclusão de 1 hora do intervalo no período de 1º de fevereiro de 2014 até a dispensa do autor. Mantenho o valor da condenação ainda compatível. Com a palavra, o ilustre procurador. Senhor presidente e demais componentes da turma, a questão principal aqui do nosso recurso é a questão da validade dos cartões de ponto. O juiz, com base só nas testemunhas do reclamante, tirou validade completa dos cartões e admitiu uma jornada que, data vênia, ela é impossível no dia a dia. Você pode até falar que uma semana ou outra pessoa, um dia ou outra pessoa possa ter conseguido trabalhar nessa jornada, mas data vênia, você trabalhar ela durante 3 anos, trabalhando na jornada de 4 às 8, depois de 14 às 18 e depois de 20 a 1h30. Quer dizer, ele não tem intervalo, ele tem pequenos intervalos durante o dia. Quer dizer, ele não tem horário para dormir, ele não tem horário para nada. Quer dizer, porque uma testemunha, as testemunhas do reclamante falaram isso. A testemunha da empresa, inclusive, foi contrária. Então, na pior das hipóteses, a prova restou dividida. E essa jornada data vênia, ela é de impossível, pode até um dia ou outro, mas todo dia ela é de impossível do empregado trabalhar nessas condições. Então, data vênia, entende que os cartões... E outra coisa, mais um detalhe importante aqui, foi realizada perícia para apurar diferenças nos cartões. Ora, se não existia validade nenhuma nos cartões, para que fazer perícia? Então, data vênia, esses fatos todos, ou seja, a realização da perícia, que já demonstraria a validade desses cartões, a impossibilidade desse trabalho nessas condições e também a prova dividida, entende que deveria ser dada validade aos cartões de ponto. E, em relação ao segundo período, que foi a partir de fevereiro de 2014, em que se entendeu uma jornada de 0 às 8 horas da manhã, data vênia também os cartões de ponto demonstram a ocorrência do intervalo entre a jornada. Então, entende a empresa que, até na situação de dupla pegada, então, entende a empresa que também deveria ser excluída da condenação esse intervalo. Então, pede-se que se
reveja esses pontos e que se dê provimento ao recurso nesses pontos. Obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, o caso aqui, muito bem demonstrado da tribuna, é de valoração da prova produzida. Realmente é uma jornada, em alguns períodos, bem extensa, mas com base na prova que foi produzida nesse processo, o juiz houve por bem dar valor a esses depoimentos. Eles são os casos, vamos dizer assim, quase que comuns na justiça, a empresa apresentar um cartão de ponto que não são reconhecidos pelos reclamantes e pelas testemunhas, e com base nos depoimentos que foram prestados aqui, foi definida essa jornada. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto, negando provimento ao recurso da reclamada. Doutora Sabrina, segunda votante. Aqui, presidente, a própria testemunha da empresa falou que marcava somente o horário de escala. Aí, depois, mais na frente, ele voltou atrás, contraditoriamente. E, somando aos depoimentos das testemunhas do reclamante, que eles só poderiam marcar horário de escala, eu acho que o juiz fixou de acordo com a prova produzida. Eu estou acompanhando, presidente. Eu sou o terceiro votante, peço vênia a Vossa Excelência e ao eminente relator, mas eu tenho entendido que nessas empresas de ônibus, esses cartões de pontos são sempre regulares, porque, geralmente, ou é o próprio motorista ou o cobrador que marca, ou é o apontador no final e eles fiscalizam. Eu sempre verifico que esses cartões, inclusive em primeira instância, eu acolhi. Nesse caso aqui não foram, mas eu acolhia os cartões de ponto e também em relação ao intervalo entre a jornada eu não deferia, nem a compensação de horas extras. Então, vou ficar vencido nesses 3 pontos. Nas horas extras, porque eu acolhi os cartões de ponto, no intervalo entre a jornada e na compensação, no recurso do reclamante, a unanimidade. Então, esse é o resultado que fica proclamado por maioria. Próximo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prosseguindo na pauta de relatoria do doutor Lucas, no 32 da pauta, falarão doutor Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, pela recorrente reclamada, e doutor Marco Antônio Oliveira, pela recorrente reclamante. 32 da pauta, Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho, Valdirene de Oliveira Amaral, NR Tecnólogos Associados. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, no meu voto, eu estou conhecendo dos recursos e negando provimento aos mesmos. Conhecendo, negando provimento, com a palavra o ilustre procurador da reclamada, que foi o primeiro recorrente. Pela ordem. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de quem aproveito para cumprimentar a todos, não vou gastar o tempo de Vossa Excelência, não, apenas ressaltar aqui uma questão a ser levantada da tribuna, que quanto a essa possível unicidade contratual alegada pela reclamante no recurso, a gente entende que se trata de uma hipótese de inovação recursal, haja vista que não foi informada na inicial essa questão da interrupção da prestação de serviços e que, portanto, não se pode presumir nenhum tipo de projeção de aviso prévio, especialmente porque, segundo o depoimento da reclamante, teria sido ela própria quem teria tido, aparentemente, a iniciativa de não mais prestar serviços. Somente isso. Obrigado, excelência. O ilustre procurador da reclamante. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma, meus colegas advogados, na pessoa do doutor Flávio, cumprimento aqui. Aqui, presidente, a gente traz realmente a questão aqui de uma projeção do aviso prévio. A juíza de primeiro grau, ela reconheceu a prescrição bienal referente ao primeiro contrato de trabalho, porém reconheceu aquele contrato, sendo que reconheceu todos os direitos da reclamante, bem como a assinatura da CTPS, uma ação declaratória, porém, ela não mencionou sequer sobre eventualidade do aviso prévio indenizado. Na oportunidade, nós entramos com um embargo de declaração para que fosse sanado aquela questão
em virtude do princípio da continuidade do emprego, porque ali não restou provado que foi a reclamante que pediu demissão no seu primeiro contrato, e sim ela informou que havia ficado do período de janeiro de 2013 a junho de 2013 sem trabalho, sem que a empresa terceirizada houvesse colocado lugar para ela trabalhar. Diante disso, entendemos que, como houve reconhecimento do contrato de trabalho e diante do princípio da continuidade da relação de emprego, é necessário que seja concedido o aviso prévio indenizado. Concedendo o aviso prévio indenizado aqui, a projeção se estende até o dia 23 de janeiro de 2013. Estendendo o aviso prévio até 23 de janeiro de 2013, não há que se falar na não unicidade contratual, e assim seria apenas um vínculo empregatício, onde deveria ter sido reconhecido todos os direitos trabalhistas da reclamante. Então, a nossa tese aqui é essa, presidente, que a gente defende e pede para que seja realmente reconhecido esse aviso prévio indenizado, reconhecendo ele aí a unicidade contratual. Estendendo aqui mais, presidente, a gente pede aqui também a reforma no que tange a equiparação salarial, uma vez que restou provado que a reclamante fazia tinha a mesma perfeição técnica dos paradigmas da senhora Lourdes e do senhor Breno Michel. Além do mais, aqui se trata de uma profissão específica, onde é regido por lei própria, a Lei 7.394, de 85, que lá dita quais serão as funções de um técnico de radiologia. Ou seja, se aquele técnico foi contratado para aquela função, ele está habilitado para tanto. Diante disso, a gente pede a reforma também no que tange à equiparação salarial. É o que se espera, presidente. Obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu peço vênia para manter a proposta de voto como apresentada, tendo em vista que não há a menor justificativa para considerar como tendo havido apenas um contrato entre as partes. Isso, além de ser uma inovação no recurso, como não foi falado a questão do aviso prévio indenizado, que não foi falado na inicial, nós temos depoimento da reclamante que deixa muito claro que não prestou serviço para a primeira reclamada no período de janeiro a meados de julho de 2013. Então, só por esse motivo, para mim, já está justificado o não reconhecimento da unicidade contratual. Já em relação à equiparação salarial, também mantenho como proposto, tendo em vista, com base no depoimento da testemunha apresentada pela própria reclamante, que revelou que os paradigmas não desempenhavam as mesmas funções que a reclamante, porquanto realizava exames de ressonância magnética e tomografia, o que não ocorria com a autora. Dessa forma, eu peço vênia para manter a proposta como apresentada. Doutora Sabrina, segunda votante. Presidente, eu estou acompanhando integralmente, inclusive com relação ao serviço de radiografia, que eles se encontram incluídos no objeto da Unimed, que é a prestação de serviços médicos. Então, por esse motivo, também estou negando provimento ao recurso da Unimed. Acompanha integralmente o relator. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência. No caso aqui, eu acho que esses serviços são serviços especializados. Então, há uma ressalva na súmula 331 para os serviços especializados. Eu enquadraria que, nesse sentido, essa matéria até nem foi sustentada da tribuna, mas eu daria provimento nesse ponto. Mas vou ficar vencido, então, nesse ponto, em relação à terceirização que eu mantinha, e no recurso do reclamante eu acompanho integralmente o eminente relator. E proclamo que prevaleceu integralmente o seu voto, por unanimidade no recurso do reclamante e por maioria no recurso da reclamada, vencido em parte o terceiro votante. Senhor presidente, só fazendo uma pequena ressalva em relação a essa matéria que houve a divergência para o senhor, eu não desci muito a fundo, não, mas nesse caso aqui, ela chegou a trabalhar diretamente, contratada diretamente pela reclamada.
Então, eu achei que ficou superada essa questão do serviço especializado ou não. Até não foi sustentada a tribuna, mas eu entendi que, porque a 331 faz, quer dizer, a partir do dia 11 de novembro nós não teremos dúvida, mas até lá tem uma ressalva na súmula 331, serviços especializados. Então, esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. Prosseguindo na pauta do doutor Lucas, no 16 da pauta, falará a doutora Maria Fernanda de Oliveira Laciprete, pela recorrente primeira reclamada. 16 da pauta, doutor Lucas. É Itaú Unibanco e Rodoban Segurança, recorrido Fabiane Gonzaga Barbosa. Com a palavra, eminente relator. Conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pela? Rodoban, reclamada. Então, a senhora tem a palavra, doutor. Boa tarde, egrégia turma. Cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores. Eu venho sustentar o recurso ordinário da Rodoban e com enfoque no enquadramento profissional que foi decretado em primeiro grau. Importante aqui meu papel em enfatizar as provas produzidas, antes de adentrar o depoimento da testemunha da reclamada, que não foi valorado nem considerado pela sentença. É importante chamar a atenção para trechos do seu próprio depoimento pessoal, onde ela afirma expressamente que trabalhava no prédio da Rodoban, que, quando ficava no computador, fazia lançamento de notas fiscais, que não fazia conferências do Banco Itaú, que mexia com cestas de dinheiro só quando havia diferenças do Itaú, que não abria malote, que não tinha contato pessoal com os funcionários do Itaú, que compareciam no seu local de trabalho e que seu líder e supervisor eram funcionários da Rodoban. A prova testemunhal, por sua vez, produzida pela reclamada, que não foi considerada pelo ínclito juiz de primeiro grau, peço permissão para ler, comprovou categoricamente que a reclamante prestava serviço para todos os clientes da Rodoban e não com exclusividade para o Banco Itaú, que a reclamante trabalhava para todos os clientes da Rodoban sem distinção ou prevalência de nenhum deles, que a demanda do Banco Itaú era só uns 5% do trabalho na Rodoban, que os auxiliares de tesouraria da Rodoban não ficam disponíveis para trabalhar exclusivamente para um cliente da empresa, que não havia bancada exclusiva do Banco Itaú, que as testemunhas da autora, Jocasta e Efigênia, não eram exclusivas de algum cliente da Rodoban e que, como não havia bancada diferente para cada cliente, primeiro era feito o serviço de um cliente e depois passava para outro cliente e, assim, sucessivamente. Eu gostaria de registrar que a testemunha da reclamada foi ouvida, em terceiro lugar, na presença das duas testemunhas da autora, desconstituindo a veracidade de suas afirmações. A sentença, todavia, Excelência, ela considerou, pelo simples fato da reclamante manusear malotes bancários ou documentos bancários, que ela estaria exercendo a atividade fim do Banco Itaú. Ora, data vênia, se a atividade de transporte e de custódia de valores, ela é uma atividade regulamentada por legislação específica, por portaria da Polícia Federal. Ela não pode ser considerada ilícita a preparação dos produtos transportados e custodiados, que, no caso, são valores. Muitos outros segmentos empresariais, inclusive, adotam a mesma prática, naturalmente que em menor escala do que a recorrente que eu defendo, porém envolve a mesma contagem e preparação de numerários, como caixas de supermercado, de drogarias, e nem de longe estão sendo consideradas instituições bancárias por esse motivo. Então, entende-se que a lei não pode impor e regular uma atividade especializada, como é o caso da Rodoban, e a Justiça penalizar a própria operação do negócio, a operacionalização, porque, para exercer o negócio, é indispensável o controle, especialmente se tratando de manuseio de valores. Com permitida vênia também, o juiz não poderia ter desconsiderado absolutamente a confissão e a prova testemunhal produzida pela reclamada, exigindo que a prova a produzir pela reclamada fosse exclusivamente documental.
a Constituição e o CPC admitem todos os meios de prova lícitos e a prova testemunhal possui especial valor no processo do trabalho. Vale lembrar também que, caso se entenda pela prova dividida, essa prova, esse ônus deveria favorecer aqui a Rodoban e não a autora, porque o ônus da prova requeria inteiramente sobre ela. E data vênia também, diante dos indícios de falso testemunho ocorridos em audiência, caberia ao juiz de primeiro grau notificar, no mínimo, o Ministério Público, conforme o artigo 40 do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão. Providência que caberia de ofício, inclusive, não se trata de inovação recursal. Então, entende-se que houve um desacerto jurídico em relação ao enquadramento profissional da reclamante, tendo em vista que ela executava atividades acessórias, secundárias de banco, prestava serviço sem nenhum lastro de pessoalidade, prestava serviço para outros clientes que não eram banco, impõe-se, inclusive, a aplicação da súmula 239 do TST, no que tange à isonomia bancária, ao enquadramento bancário inexistente no caso. Pede-se, nesse sentido, o provimento do recurso ordinário para afastar a isonomia decretada em sentença, Excelência. Obrigada. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. O principal aqui do recurso e da insurgência da parte é em relação à valoração da prova. E foram ouvidos testemunhas, apresentados documentos nesse processo, e o juiz que sentenciou o processo deu mais valor aos depoimentos das testemunhas. Então, é até interessante, em processo da Rodoban de Bancos, ouvir essa declaração da tribuna solicitando dar-se mais valor à prova testemunhal do que à prova documental. Realmente é uma prova muito importante no processo do trabalho. Mas, nesse caso, especificamente, o juiz que colheu essa prova, que participou da produção da prova, ficou mais convencido pelos primeiros depoimentos. E eu não vi um motivo, nas razões recursais, para retirar esse valor dado por ele. E, ainda mais, levando em conta que, tendo em vista a matéria discutida aqui, era possível para a reclamada também fazer uma prova documental bem forte em sentido contrário ao que demonstraram essas testemunhas. Então, eu estou mantendo a sentença nesse ponto. Já em relação ao exercício pela reclamante da atividade fim de bancária, também como sustentado na tribuna, a ilustre procuradora chegou a falar que a reclamante desempenhava tarefas acessórias e secundárias do banco. Só isso, para mim, já está justificado o enquadramento dela como bancária. Eu vi que ela... as provas produzidas não deixam dúvida em relação às funções por ela desempenhadas, como ela conferia os valores que chegavam via malotes, fazia o processamento das guias e registrava num sistema informatizado anotações dos valores encontrados, o que gerava, inclusive, um relatório que era repassado aos clientes do Banco Itaú. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Pois não. Doutora Sabrina, segunda votante. Presidente, o voto abordou totalmente a matéria, inclusive a matéria de prova, e se o juiz assim entendeu, é porque ele sentiu mais firmeza no depoimento das testemunhas do reclamante. Então, estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, é porque, nesse caso aqui, já que havia dúvida na prova testemunhal, matéria, quase, não digo de conhecimento público, mas na Justiça do Trabalho é conhecido que a Rodoban recolhe esses valores de bancos, valores e cheques, etc., dinheiro, porque ela é especializada nessa tarefa de transporte de valores. Então, aqui, nesse caso, eu acho que cabia dar a matéria controvertida, pode ser decidido nos dois sentidos, mas eu acho que, nesse caso aqui, como a gente já tem conhecimento que a Rodoban faz esse trabalho, e esse trabalho ela faz porque ela tem autorização para transporte e de valores, eu aqui peço vênia, eu não daria essa isonomia com os bancários, porque a empresa faz trabalho para diversas empresas. Isso é fato, quase, não é de conhecimento público, mas é de conhecimento da Justiça do Trabalho. Então, vou pedir vênia, eu vou ficar vencido aqui nesse ponto na isonomia com os bancários,
e suas consequências, que eu dava provimento. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido, em parte, o terceiro votante. O resultado fica proclamado. Pela ordem, Excelência, é possível abrir na publicação do acórdão um voto vencido? Isso aqui, doutora, normalmente a gente registra voto quando é uma situação bem mais complicada. Nesse caso aqui é de interpretação da prova testemunhal, então acho que não vai haver, basta ficar registrado que eu fiquei vencido em parte, porque eu examinava a prova testemunhal por um outro prisma, mas aí vai prevalecer o voto do eminente relator por maioria. Ok, obrigada. Próximo. Prosseguindo na sessão do doutor Lucas, no 2 da pauta, falará a doutora Alexandre Torres da Silva pelo agravado. 2 da pauta, doutor Lucas. 4581. É o processo 345-81-2015, Pacific Motors Comércio de Veículos, e agravado Alexandre Abreu Camilo. Eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Conheço do agravo e, no mérito, nego o provimento ao apelo. O doutor está falando pela reclamada. Não, Excelência, pelo agravado. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Sim, Excelência. Doutora Sabrina, segunda votante, no 2 da pauta do doutor Lucas. Estou de acordo, presidente. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. Próximo. Agora, passando para a pauta de relatoria da doutora Sabrina, no 1º da pauta, falará doutor Carlos Eugênio Firme Xavier pela recorrente reclamada. Pauta da doutora Sabrina. Virou o tempo. É o número? 1º da pauta. 1º da pauta, número 1 da pauta. Processo 10.184/24/2017, Dexplo, distribuidora de explosivos e ferragens limitada, e recorrente Geraldo Lúcio de Oliveira. Com a palavra, a eminente relatora. Foi não. Hoje está particularmente difícil, não é só o doutor Lucas que está sentindo, não. Posso? Foi não. Conheço dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo da Ré para excluir a integração das diárias e repercussões em repousos remunerados, 13º, férias acrescidas de 1/3 e fundo de garantia, e composição da base de cálculo das horas extras, bem como para fixar a jornada do autor como de 5h30 às 18 horas, com 1 hora de intervalo entre a jornada, de segunda-feira a sábado e em 2 domingos por mês. Para determinar também que as horas destinadas à entrega, 4 horas diárias, devem ser pagas na proporção de 30% do salário hora normal, com os reflexos deferidos na origem. Para excluir as horas relativas ao intervalo interjornada, mantidos os demais parâmetros da condenação relativa às horas extras. E nego provimento ao recurso do reclamante. O Lúcio Procurador fala pela reclamada? Pela reclamada, Excelência. Guardaria o voto divergente ou quer fazer? Eu gostaria de ver o voto divergente. Aguardo. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante, doutora Maristela. Qual que é esse? Gente. É o 1º da pauta. 1º da pauta. É o 10.180. Não, eu não tenho nenhuma divergência do voto, doutora Sabrina. Mas está anotado, doutora. Está anotado? Vossa Excelência anotou a divergência nas horas extras. Com relação à não, ela tem razão. Não é divergência, de acordo com a redução estabelecida no... Está certo. Excelência, só pela ordem, gostaria de... Um momentinho só, doutor, para a gente ver, só esclarecer isso aqui. Só um minutinho aqui. Então, quer dizer que ela tem uma divergência nesse ponto? Ela exclui os reflexos do tempo de espera.
Porque ela entende que é parcela indenizatória. Então, doutora Maristela vai ficar vencida nesse ponto, não é isso? Nesse ponto dessa divergência, porque eu estou acompanhando a relatora. Pois não, doutor? Ah, tá. Excelência, senhor presidente, só pela ordem, eu gostaria de saber do desembargador relatora, a fixação da jornada foi de 5h30 às 18h. 5h30 às 18 horas. Ah, tudo bem. Muito obrigado. Pela razoabilidade. Muito obrigado. Está certo, então, doutor Maristela? Vossa Excelência vai ficar vencida. Então, doutora Maristela vai ficar vencida nos reflexos, não é isso? Acho que é só essa Então, vai prevalecer integralmente período, né? vai prevalecer integralmente o voto da eminente relatora. A doutora Maristela fica vencida em parte nesse ponto que foi destacado. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Doutor. Próximo. Agora vamos passar para a pauta física. O 21 da pauta, o primeiro da lista de sustentação oral, falará doutor Gustavo Luciano Airola Soares, pelo terceiro recorrente. Relator, doutor Lucas. Então, que número é o processo da pauta, doutor Lucas? 21 da pauta. Da pauta, doutor 93, Lucas. 2014. 21 da pauta, doutor Lucas. ECT, CBTU e Júlio César. Com a palavra, eminente relator. Eu conheço dos recursos. No mérito, nego provimento ao apelo da terceira reclamada, ECT, e do reclamante, e dou parcial provimento ao recurso da segunda reclamada, CBTU, para afastar a isonomia do reclamante aos metroviários, absolvendo as reclamadas da condenação ao pagamento de diferenças salariais do piso da categoria, adicional de risco de vida, vale-refeição, diferenças de FGTS 140 e multas convencionais previstas nos instrumentos coletivos da categoria dos metroviários. Reduz o valor da condenação para R$ 7.000 com custas pelas reclamadas, que poderão requerer a devolução do valor pago a maior. O ilustre procurador fala pelo reclamante, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, colenda turma, boa tarde a todos. O reclamante requer que seja mantido o entendimento do juízo de primeira instância no sentido da ilegalidade da terceirização, haja vista que o reclamante foi contratado para trabalhar nas dependências da CBTU, exercendo a função de segurança metroviário, em nítida afronta à Lei 6.149/74, que determina que o prestador de serviço de transporte público, transporte metroviário, tenha corpo próprio de seguranças. Fato que foi determinado também através da ação civil pública que iniciou-se pela 17ª Vara do Trabalho de BH, já com seu trânsito em julgado, onde a qual ficou determinado que a CBTU retirasse de seus quadros todos os seguranças terceirizados e fizesse concurso público para a aquisição de corpo próprio da segurança metroviária. Além das questões de direito, tem as questões de fato, onde o reclamante e a sua testemunha trazida a rogo comprovam as atividades que eram exercidas em nítida comparação à segurança metroviária. Portanto, excelência, requer que seja mantido o entendimento de primeira instância no sentido da terceirização, da ilicitude da terceirização e os demais parâmetros. Caso assim não seja o entendimento de Vossa Excelência, que sejam observados pedidos sucessivos do reclamante de letras B e seguintes, para que seja verificado os pedidos da condição de vigilante, mas requer que seja mantida a ilegalidade da terceirização. E com relação ao recurso do reclamante, Excelência, vou me ater única e exclusivamente aos cartões de ponto, dos quais o juiz entendeu que o cartão de ponto estava correto na entrada e na saída, porém o depoimento, além da confissão fática da primeira reclamada Protex, tem também o depoimento tanto do reclamante quanto de sua testemunha, que eles tinham que chegar às 5 horas da manhã de todos os dias de trabalho e sair às 14h45. Fato que os cartões de ponto não abraçam essa real jornada realizada pelos obreiros. E o cartão de ponto ele é
misto entre marcação do próprio relógio de ponto e também com marcações manuais, o que por si só já invalida os cartões de ponto, com letras diferentes também na análise dos cartões. Portanto, requer que seja dado provimento ao recurso do reclamante para se reconhecer a jornada conforme descrito na exordial e comprovado pela prova testemunhal. É o que se requer. Obrigado. Pois não. Eminente relator. Pois não. O reclamante foi contratado pela primeira reclamada, pela Protex, para prestar serviço de vigilante em prol da segunda reclamada, no período de agosto de 2010 a março de 2012. Nos termos da Lei 7.102, a terceirização da vigilância patrimonial é lícita. Então, mesmo diante da exigência que a empresa responsável para a prestação de serviço de transporte metroviário deveria manter equipe própria e especializada na área, a Lei 6.149 de 74, anterior à lei anterior a 7.102 de 83, regulamentou a prestação de serviço de vigilância ostensiva e autorizou a contratação dessa modalidade de serviço por outras empresas. Então, conforme foi demonstrado pela prova oral, o autor não comprovou que as atividades por ele desenvolvidas eram as mesmas executadas pelos empregados da tomadora de serviço, e que estariam inseridas no artigo 4º e 5º da Lei 6.149, de 74, atividades, inclusive, de natureza policial. Então, por se tratar de terceirização lícita, porque o autor não desenvolvia funções relacionadas à atividade fim da tomadora do serviço, entendi que ficou afastada a isonomia com os metroviários. Essa turma já tem diversos julgamentos nesse sentido. Eu estou citando aqui alguns acórdãos proferidos com esse mesmo teor. Já em relação ao horário, também entendi que a prova produzida, os minutos residuais, não convenceram a respeito dos minutos alegados pelo autor. Não houve prova da exigência por parte das reclamadas da obrigatoriedade de conferência de material de armamento e troca de uniforme antes do registro da jornada. Demais, embora o autor, na inicial, tenha dito que despendia 30 minutos para a realização de tais tarefas, em seu depoimento afirmou não ter trabalhado armado, como consta as folhas 747. Então, é nesse sentido que eu estou negando provimento ao recurso. Pela ordem, senhor, é só uma questão de fato? Matéria de fato? Pois não, doutor. É só porque no depoimento restou demonstrado que o reclamante ele não trabalhava na segurança patrimonial, e sim na segurança operacional da CBTU, haja vista que tanto o depoimento dele, como bem dito agora pelo ilustre desembargador relator, tanto quanto da sua testemunha, eles não trabalhavam armados. E requisito primordial para se trabalhar na segurança patrimonial é o armamento com arma de fogo. Só essa questão de fato. Pois não. Eminente relator. Pela análise da prova produzida, com base, acompanhando diversos outros pronunciamentos dessa turma em questões idênticas, eu entendi que ficou demonstrado que o reclamante prestava serviço como vigilante, exercendo diversas atividades junto à tomadora do serviço, o que é permitido para as leis já citadas. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. O desembargador Sebastião Geraldo é o segundo votante. Senhor presidente, foi citado aqui, inclusive, 2 acordos de minha lavra. Eu já apreciei essa matéria e eu estou acompanhando o eminente relator. Nesse ponto também estou acompanhando, porque não há como declarar a ilicitude dessa terceirização, porque ele era vigilante e trabalhava na vigilância. Tem, inclusive, depoimento dele aqui, que fala que encaminhava pessoas que passavam mal na estação por hospital, recolhia nota falsa na bilheteria e levava ao supervisor e à Polícia Federal, etc. Quer dizer, ainda que ele não trabalhasse armado, era um serviço de vigilante.
e fala que também ia na via em caso de acidente, tinha contato com o meliante, retirando da estação, encaminhando a delegacia, conduzia veículo. Quer dizer, não há como negar que ele fosse vigilante. Eu peço, venho eminente relator, no recurso das reclamadas, eu vou ficar vencido em parte, só nas horas extras, porque eu acolhi os cartões de ponto de forma integral. Eles foram acolhidos parcialmente, eu acolhia integralmente. Então, no recurso das reclamadas, eu vou ficar vencido nas horas extras, no recurso do reclamante, é unanimidade. Eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, por maioria no recurso do reclamante, no recurso da reclamada e por unanimidade no recurso dos reclamantes. O resultado fica proclamado. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Próximo. Ainda na pauta física, no 17 da pauta, o terceiro da lista de sustentação oral. Falará doutor Frederico de Almeida Montenegro, pelo primeiro recorrente. Relator, doutor Jales. É o 1026-2014, Jorge Rodrigues Junqueira de Souza, Panserv Prestadora de Serviço Limitada, recorridos os mesmos e Banco Pan S.A. Minha proposta de voto é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade, conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, dar provimento ao apelo do reclamante para declarar a nulidade do contrato firmado com a segunda reclamada e reconhecer a relação de emprego diretamente com o primeiro reclamado, Banco Pan S.A., determinado o retorno à vara de origem para análise e decisão dos demais temas do mérito, decorrente da ilicitude da terceirização e da relação de emprego acima reconhecida, ficando prejudicado o exame dos demais temas apresentados no apelo do reclamante e o exame do apelo patronal. Essa é a minha proposta de voto. O Lúcio Procurador fala pelo reclamante. Sim, senhor. Aguardaria o primeiro voto divergente? Perfeitamente. Doutora Maristela, segunda voto. Terceiro votando, doutor Rodrigo, doutor Lucas. De acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Muito obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Próximo. Ainda na pauta física, no 9º da pauta, o 4º da lista de sustentação oral, falará a doutora Suzane Ádila de Oliveira Bauer Mariottini, pelo segundo agravante. Relator, doutor Sebastião. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, minha proposta de voto é a seguinte. Conhecer os recursos, no mérito estou propondo dar-lhes parcial provimento para afastar a designação de nova perícia e determinar o retorno dos autos ao juiz de execução, a fim de que decida sobre as questões de direitos supramencionadas, evitando-se com isso uma futura alegação de nulidade por supressão de instância. É o meu voto. Essa é a proposta do eminente relator. Com a palavra, a ilustre procuradora. Não, para mim está bom. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Sim, sim. Eu sou o senhor presidente, só para explicar aqui, que esse é um processo que me deu muito trabalho, é um processo de valor envolvido muito alto. Há uma discussão aqui se o cálculo seria de 11 milhões e 500 ou 36 milhões. Mas eu demandei, junto com a assessoria, um tempo longo de apreciação desse processo e percebi que a perícia iria só complicar mais a situação. A matéria de fundo a decidir aqui é matéria de direito e o juiz precisa decidir essa matéria. Tem que ser resolvida. Tem que resolver. A hora que decidir, apurar é só fazer cálculo matemático. Então, a perícia, igual você falou, pode gerar mais dúvidas ainda. Vai gerar mais dúvidas. O que precisa é decidir o critério. Critério. É um processo longo, volumes imensos, processo de 91. Eu fiquei mais de um dia lidando com ele, até que cheguei à conclusão seguinte: não, a perícia só vai complicar, vai retardar, é preciso o juiz decidir esse ponto. A questão do salário, né? A questão do salário de cálculo inicial. E depois as suas repercussões. Qual seria a base de cálculo? A hora que decidi isso, e eu não quis decidir para não suprimir instância, a hora que decidi isso, a questão tem um desenvolvimento. Já tem um cálculo do setor de cálculo, né? Ele foi mantendo, não é isso? Não é esse? Tem um setor de cálculo, tem um outro cálculo anterior, esse processo já foi ao Supremo, ao TST, já teve decisão. Então, tem vários pontos que eu relatei com vagar aqui, mas, então, eu acho que esta é a solução que mais apressa o desfecho necessário desse processo, que é de 91. Eu estou de acordo exatamente por isso. Precisa fixar o critério, porque, se for o caso, recorre, define, aí faz o cálculo definitivo. Vai pôr na mão do perito para fixar critério? Não tem jeito. Não tem jeito, é matéria de direito. Não pode delegar para o perito. Também estou inteiramente de acordo. Doutora Maristela, terceiro votante. De acordo. Essa é uma terceirização incabível. Eu proclamo por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi Obrigada, anunciado. boa tarde. Boa tarde, doutora. Próximo. Agora, o 11 da pauta física, o 5º da lista de sustentação oral. Falará a doutora Brenda Bruna Pereira da Silva, pelo recorrido Generale do Brasil, Companhia Nacional de Seguros. Relator, doutor Sebastião. Então, no 11 da pauta, eminente desembargador Sebastião Geral, deu relator. A pauta física?
Só um pouquinho. Ah, foi porque eu não tinha separado aqui, não, então eu vou ter... Ah, já está bom, é sumaríssimo, né? A minha proposta de voto é transporte urbano Monte Alegre, é esse? Isso. Minha proposta é o seguinte, eu concedo os benefícios de justiça gratuita segundo reclamado nos termos do entendimento firmado na súmula 86 do TST, tendo em vista a comprovação da decretação de sua falência nos autos, e conheço o recurso para interposto. No mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento dos honorários periciais, mantendo a sentença quanto ao mais por seus próprios direitos e fundamentos, inalterado o valor da condenação, pois ainda compatível. Minha proposta. O eminente relator está dando provimento para excluir da condenação o pagamento dos honorários periciais. Com a palavra, a ilustre procuradora. Boa tarde, Excelência. Eu vou aguardar um voto divergente. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutora Maristela? Também de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. Obrigada. Boa tarde, doutora. Próximo. Agora, doutor Sebastião, essa questão dos honorários aqui, será que na conclusão não tinha que falar que ele permanece com a ré, não? Não, os honorários vai permanecer da justiça gratuita. Não, eu estou confundindo honorários advocados. Desculpa, eu li errado. Eu queria ler honorários periciais e li assistenciais. Retiro. Ok. Tem mais? Confundi. Terminou. Tem os dois, né?